Pode ir. Estamos aqui hoje, neste domingo, Dia dos Pais, em Monte Azul Paulista, recebendo a visita do candidato a deputado federal por São Paulo, Eleusis Paiva. Estou aqui com meu amigo Álvares Neto, ou Neto Alvarez? Tanto faz. E nós estamos aqui para bater um papo com o candidato, o Eleusis Paiva. Neto? É um grande prazer ter o Eleusis. A gente tem uma história com a família, né? Desde a época do nosso saudoso Dr. Paulo Sérgio Davi, que fez uma campanha aqui pro Eleusis, né? Pai do Eleusis Paiva. E nós tivemos uma votação muito expressiva. Então a gente tem uma afinidade muito grande, também através do trabalho do Hospital do Olho, que teve agora o convênio renovado na gestão do secretário de Saúde, Dr. Eleusis. E isso é um motivo de muita alegria para nós, ter você candidato e poder dar continuidade a esse trabalho, não só voltado para a saúde, mas também para outras coisas, evidentemente. Bom dia, né? Bom Esse dia, eu ia falar boa tarde já por hábito, mas muito bom estar aqui com vocês, nesse Dia dos Pais, demonstrando que candidato não tem data, não tem hora, né? Mas uma alegria estar aqui em Monte Azul Paulista, uma terra que sempre acolheu muito bem a mim, minha família toda, e a gente sempre teve muito carinho. Como o Neto disse aqui, tem uma história com o Dr. Paulo Davi, que fazia um grande trabalho aqui na saúde, uma pessoa muito humana, e merecida homenagem que teve aqui, né, no início... Pronto atendimento infantil. Ano passado? Ano passado, né, no pronto atendimento infantil. Completou um ano agora no mês de junho, né, com mais de 12 mil atendimentos. 12 mil. Então é uma obra expressiva, aí, principalmente para a pediatria. Né? Que representa muito da obra que ele tinha aqui no município. Então é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E a ampliação também do serviço do Hospital do Olho através do Estado, né, desse pacto que tem entre a maternidade e o Estado na questão do Hospital do Olho, com aumento de cirurgias, a tabela SUS paulista, que foi realmente uma coisa que trouxe um alívio para os hospitais, né, implantado agora na gestão do Dr. Eleusis. Isso trouxe uma tranquilidade maior para os hospitais, principalmente porque veio corrigir a defasagem da tabela SUS. Antes do Eleusis falar a respeito dessa questão, que é muito importante aqui para Monte Azul e para nossa região, eu só gostaria de que, para quem ainda não sabe, quem não conhece, né, o Eleusis Paiva, ele é filho do Dr. Eleusis, que é secretário de saúde do estado de São Paulo. Por isso essa afinidade, né? A mãe, produtora rural, trabalha com agro, e o pai trabalhando na saúde. Aproveita e manda um Feliz Dia dos Pais para ele. Pai, Feliz Dia dos Pais. Estou chegando daqui a pouco para tomar o café da tarde, mas o senhor sabe o que você representa na minha vida. E o que eu sou como pessoa, eu devo muito ao senhor. Feliz Dia dos Pais. Vamos buscar então o porquê da candidatura, né? De repente, se lançar candidato a deputado federal, um desafio muito grande, né? Qual, na verdade, foi o grande start que você teve para ser candidato? Acho que o grande start é a indignação de muitas coisas que a gente vê em nosso país. Né? Qualquer lugar que você anda em nosso país, você encontra a população indignada. E com vários aspectos, né? Infelizmente a gente ainda tem uma corrupção em Brasília que é inaceitável. A gente em 2026 discute os mesmos temas que nós tínhamos em 2015, 2016 com a Lava Jato, que a gente discutia na década de 90 com os anões do orçamento, que a gente discutia em 2004, 2005 com o mensalão. E isso causa uma verdadeira revolta. E eu acredito que cada cidadão ele tem que se colocar a serviço da sociedade da forma que ele consegue. Você pode ser um representante de bairro, você pode entrar na Câmara de Vereadores do seu município, você pode colocar o seu nome à prova para prefeito. E eu encontrei uma oportunidade de sair candidato a deputado federal para realmente tentar combater alguma dessas mazelas que a gente tem no país. E eu acredito que não tem outra forma de nós melhorarmos como país a não ser pela política. Não tem outra forma. A gente acredita que a gente pode ser avesso à política, afastado da política, mas não. Ela domina todos os nossos dias e o nosso cotidiano. É aquela velha frase, eu sou apolítico, não existe. Não né? existe. Tem outra frase também, que é o simples fato de você sair de casa de manhã, ir para a padaria comprar um pãozinho, você está fazendo política. Está fazendo né? política. A política é a arte de viver em sociedade.
Então eu acredito que não tem outra forma da gente melhorar o país a não ser pela política. Seria interessante também você falar alguma coisa com relação às pessoas que estão sem esperança e que falam que não vão votar. Eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito no Brasil, eu não acredito nas pessoas, eu não acredito nos políticos, eu não vou votar, me recuso a votar. E as pessoas parecem não entender que quando elas não vão, elas estão escolhendo também. Exato. E mais do que isso, elas estão escolhendo o fato de alguém escolher por elas. Exatamente. É isso que elas estão fazendo. Quando você renuncia o seu direito de voto, e eu falo que o voto ele tem uma figura muito simbólica. O voto é o momento que todo indivíduo na sociedade é igual. Se você é rico, se você é pobre, você é igual naquele domingo de eleição, o seu peso na sociedade é igual. Isso é fundamental. A pessoa ir e votar. Porque se ela não vota, é exatamente isso. Ela está delegando o seu poder de decisão que ele tem naquele domingo para uma outra pessoa. A outra pessoa vai escolher por ela. A cadeira não vai ficar vazia. Alguém vai ocupar. E ela pode ser ocupada por alguém que você apoia, que você acredita que tem os seus princípios, ou pode ser ocupada por alguém que você não acredita que seja exatamente contra o que você pensa. A questão, Neto, que a gente percebe é que as pessoas acreditam que isso é uma forma de demonstrar insatisfação, mas elas se esquecem que aquele que foi eleito com a não participação dela vai reger tudo sobre a vida dele também, que não escolheu. E o que a gente percebe também é que as pesquisas mostram que o grau o nível, a quantidade de pessoas que hoje estão votando em branco, não votando, ou tem aumentado, absolutamente já tem aumentado muito eleição. Mas até pela questão jornalística, a gente, claro que não pede o voto, mas a gente sempre ressalta que o eleitor precisa prestar muita atenção em quem ele vota. Pessoas que realmente estejam identificadas com o município. É claro que a democracia permite que todo mundo venha aqui, peça seu voto e leve o voto, evidentemente. Mas o que nós queremos exatamente é que as pessoas se comprometam com o município, que ela venha aqui, tenha o voto e através disso ela reverta em alguma coisa, seja em emenda, seja em convênio, seja em abertura de portas de secretarias do governo do estado, enfim. Eu acho que é isso que tem que... O grande filtro para nós, principalmente eleitores, devia ser sempre esse. O grau de comprometimento que o candidato tem com a cidade. Não, com certeza. Eu sempre falo que é importante o eleitor olhar para o seu candidato e saber se aquele candidato sabe onde é o município, sabe qual que é o problema do seu município. Hoje no estado de São Paulo nós temos 645 municípios, cada um com uma realidade diferente. A gente tem município de 1.000 habitantes, temos municípios como a cidade de São Paulo, que é uma verdadeira metrópole, tem uma outra realidade completamente diferente. Nós temos municípios como Monte Azul Paulista, que tem uma outra realidade. Então é importante que o seu candidato ele entenda a realidade do seu município. Isso é fundamental para fazer o que você disse. O trabalho de um parlamentar não é só enviar emenda. Eu tenho ressaltado isso em todos os locais que eu vou. Porque enviar emenda, a gente sabe que às vezes mandar 100, 200 mil para o município é importante, mas não resolve o problema estrutural do município. Exatamente. Às vezes é um tapa-buraco, é enxugar gelo. E muitas vezes o parlamentar que ele vai lá, ele entende o problema estrutural do município, é aquele parlamentar que vai pegar na mão do gestor municipal, do vereador, para abrir a porta, para resolver o problema estrutural do município. No seu caso específico, o deputado federal abrir porta de ministérios, sim, colocar em situações onde realmente o município possa tirar proveito, trabalhar pelo município em algumas coisas, principalmente porque a gente sabe que os municípios hoje estão todos de chapéu na mão, salvo exceção ou outro que tem autossustentação, vamos dizer assim, né? Mas Monte Azul, por exemplo, é um município que precisa muito do recurso de fora. Simplesmente com o recurso daqui não tem condição e as dificuldades vão se avolumando à medida em que você vai somando o déficit, né? Isso é absolutamente normal, né? Exatamente. Eu gostaria de aproveitar e perguntar a sua relação com o Monte Azul Paulista, como é que surgiu essa amizade, mesmo antes de você ser candidato a deputado e principalmente essa parceria com o Samurai Caçador aqui de Monte Azul? Monte Azul, como eu disse no início da entrevista, tem uma história de longa data com meu pai, com o Dr. Paulo Davi, que também médico, tinha uma afinidade muito grande, né, no trabalho, não só na política, como na medicina e na assistência à população. Teve um trabalho muito bonito, exemplar, aqui na região. Então a relação com o Monte Azul, ela começa com essa trajetória que meu pai teve aí, eu acho que há 16 anos atrás, já 20 anos atrás.
E, iniciando essa trajetória política, a partir do ano passado, né, que eu vim começar a construir mais relações dentro da política para sair candidato, tive a feliz coincidência de encontrar nessa trajetória o Samurai, que tem pautas que eu acredito que são fundamentais para a gente discutir, e eu brinco com ele que ele tem duas faces, né? Ele tem um samurai caçador e tem o Dr. Mardikeu, né? Que todo mundo conhece ele como defensor dos CACs, que é uma pauta que eu defendo também, mas tem o Dr. Mardikeu, que é uma pessoa preocupada com as questões sociais, preocupada com as questões de saúde, preocupada com questões de infraestrutura regional. Eu sempre brinco que ele tem esses dois lados. Então, nessa trajetória, eu tive a felicidade de encontrar o Samurai e fazer esse trabalho em vários locais do estado. Aliás, os dois são advogados, né? Sim. Tanto o Eleusis quanto o Mardikeu são advogados. Eleusis, qual que é a tua plataforma? Porque quando a gente fala em candidatura, a gente fala em projetos, ideias, intenções, enfim. Qual que é a tua plataforma de trabalho? O que você vai levar para as pessoas para ter, obviamente, o retorno em relação ao voto? Eu acredito que eu não vou ser monotemático. Eu não vou ser um candidato de um tema único. Sim. Eu acredito que a gente precisa discutir várias coisas no Brasil hoje em dia. Mas eu tenho um eixo central, que a gente tem que discutir o gasto público no Brasil, que a gente vê o nível de endividamento no Brasil só aumentando. A gente chegou, nesse ano, numa relação de dívida PIB de 83%. É uma relação mais alta do que no período de pandemia. E a gente não está numa pandemia. A gente tem uma estrutura de dívida como se a gente estivesse num período de guerra e a gente não está. E com a perspectiva de aumentar nos próximos anos. O que isso acontece? O que isso acaba causando para a população? O aumento de endividamento do Estado, no fim do dia, acaba gerando que o dinheiro fique mais caro, a taxa Selic continue alta e acaba pressionando a população na ponta. Qual que é o resultado disso? Todo mundo sabe, quando vai no supermercado, quanto que está valendo o dinheiro. Cada vez menos. A gente tem uma inflação aumentando, o crédito está escasso e a população sabe a dificuldade que está vivendo. Então a gente precisa discutir o gasto público no Brasil. Não só a quantidade, como a qualidade do gasto público. Então o gasto público, quando ele tem qualidade, ele a longo prazo ele dá retorno. O problema é que no Brasil hoje a gente não tem um gasto público de qualidade. A gente precisa discutindo o gasto público e eficiência administrativa, a gente entra na pauta da saúde. Como que a gente consegue aumentar o financiamento da saúde no Brasil? Eu defendo o SUS como a melhor política social que a gente teve na Constituinte de 88, mas qual que foi o grande problema? A gente criou a política, só que não criou uma forma de financiamento adequada para que essa política ela fosse realmente integral à população. Então a gente precisa discutir a forma de aumentar o financiamento do SUS. E aí você fala, nossa, você acabou de falar que você tem que diminuir o gasto público e você está falando que você tem que aumentar o financiamento do SUS. Sim, você consegue aumentar o financiamento sem aumentar o gasto público global. É interessante você dar o exemplo, a gente conversava aqui um pouco antes, né, a respeito de ambulâncias, por exemplo, e você deu uma ideia que eu achei incrível, né, que fala a respeito desse investimento de financiamento, de qualidade de vida e que é possível. Conta, que agora o pessoal já deve estar curioso. O que a gente estava conversando antes é aquilo que eu acredito, o gestor, ele tem que ter previsibilidade para fazer gestão. É isso que falta no Brasil, principalmente para o gestor municipal. Por que existe essa distorção? No Brasil, quem mais arrecada, que é a União, é quem menos acaba contribuindo no fim do dia para a assistência à saúde. A União ela responde por quase 70% de toda a arrecadação. Estados e municípios, pelos outros 30%. E o que acontece na saúde? Exatamente o contrário. Quem mais assiste, que é estados e municípios, e quem gasta mais é quem tem menos dinheiro. Então o que a gente precisa fazer? Precisa dar previsibilidade ao gestor. E o que a gente estava falando de ambulância é uma forma de você dar previsibilidade. O que nós temos no sistema de saúde hoje? Nós temos um sistema de saúde que ele é regionalizado, né? Não tem sentido, isso realmente é algo que a população entende, você ter um serviço, por exemplo, de oncologia dentro de um município de 5 mil habitantes. Não faz sentido. Mas você vai ter um serviço de oncologia no centro de referência. O que isso demanda automaticamente? Vai demandar deslocamentos para esses locais. E o que a gente vê hoje em dia? Que com o aumento de deslocamentos, por exemplo, aqui a gente tem o hospital oftalmológico. Sim. Vem pacientes do estado inteiro operar aqui. Então, às vezes, sai um paciente de Piracicaba para andar quase 300 quilômetros para operar aqui. Você precisa ter uma frota adequada. O que acontece com o gestor municipal? Ele vê sua frota depreciando
e ele não tem uma perspectiva da renovação dessa frota, sendo que ele tem uma demanda contínua por isso. Então o que eu defendo? Dar previsibilidade ao gestor, sabendo que ele vai ter o uso contínuo dessa frota, ele ter a garantia que ele tem a renovação dessa frota. Você criar critérios objetivos para você não precisar passar o chapéu político pela Assembleia, pela Câmara dos Deputados, para você ter a previsibilidade que essa frota ela vai ser renovada. A gente estava aqui colocando como exemplo, né, algum critério que você pode colocar de tempo, mais quilometragem, por exemplo, mas você criar critérios objetivos. Que ainda mais na saúde, você precisa ter previsibilidade. Para você não ficar, você está no mês de agosto, setembro, o gestor municipal não sabe se vai ter dinheiro para fechar a conta, ele não sabe se a ambulância que está com 600, 700, 800 mil quilômetros vai fundir o motor. Então, ele tendo essa previsibilidade, ele garante uma melhor assistência. Uma outra coisa que cai no que você já citou aqui, a questão de você se comprometer com o município. A gente vê, né, Neto, muitos deputados, né, dos partidos, das lideranças políticas da cidade, o meu deputado conseguiu para mim uma ambulância. Ponto, acabou o assunto. Tá, essa ambulância vai rodar como? Ela está equipada? Quanto tempo ela vai rodar? Quer dizer, não existe um compromisso com o problema do município. Eu fiz minha parte, eu dei uma ambulância para o município, agora está tudo bem. É aquilo que você falou, de conhecer a região, de saber dos seus problemas e de lidar com isso, não uma coisa para tampar buraco. Sim. E aí eu acho que é só o fato dele estar aqui, junto com a gente, conversando, já é uma forma de garantir alguma coisa para Monte Azul, para a sociedade. Porque simplesmente uma cédula que é entregue por alguém que às vezes tem até uma quantidade de pessoas que consegue controlar, entre aspas, né, ou pedir o voto da pessoa votar, independentemente dessa questão, que eu disse, da democracia e tudo mais, a cédula é uma coisa, a presença física é outra completamente diferente. Essa oportunidade que a gente tem, e talvez não tenha até a eleição mais nenhuma vez, é uma oportunidade única da gente também estar passando, uma pessoa que está aqui, respirando o nosso ar, vai participar da festa do padroeiro, vai conhecer a nossa gente, né? É uma garantia que a gente tem de que realmente é uma pessoa que vai nos representar em nível federal. Com certeza, como eu disse lá no início, né, é fundamental a gente conhecer o problema de cada município que a gente vai. E como você disse, eu acho que um dos grandes defeitos que tem hoje na representação parlamentar é que o parlamentar ele acostumou de só mandar o recurso e não entender a realidade do município, se aquilo realmente resolve o problema. A gente tem que ir atrás dos problemas estruturais e tentar resolver, fazer política pública de qualidade que resolva efetivamente os problemas da população. Então é exatamente o que você disse. Conhecendo a realidade do município, conhecendo a realidade da região, você consegue elaborar a política pública de qualidade que resolva os problemas estruturais. Olha, Monte Azul Paulista, e eu vou incluir Bebedouro também. Bebedouro está vivendo uma situação muito difícil financeira e Monte Azul não precisa nem dizer, né? Então, nós temos problemas graves, estruturais e que precisam de ajuda. Então, tanto você quanto os samurais são muito bem-vindos. E a gente fica aqui na expectativa de que todas essas questões sejam resolvidas o mais rápido possível, como eu disse, entendendo o problema em questão. Sim. Opa, tá tranquilo? Nós estamos gravando. Vou escutar aqui para falar alguma coisa depois. Tá. Quer repetir só porque... Eu vou repetir só isso. Os problemas é que Monte Azul Paulista e Bebedouro também estão enfrentando financeiros por conta de administrações anteriores, por conta de algumas situações em que não foram resolvidas e agora acabaram pipocando na mão de quem está hoje. Como é que fica? Será que tem como resolver isso? Porque a população precisa de representantes, né? Então, por isso que a gente fica aqui, sabe, pensando... e torcendo para que os candidatos hoje se elejam e que nos ajude. Com certeza. E podem contar comigo incondicionalmente, Monte Azul, Bebedouro, toda a região, que eu vou ter um olhar muito diferenciado. Eu estou tentando realizar um trabalho que é muito mais exaustivo, que é realmente ir em cada local, conversar com a população. É muito mais exaustivo do que talvez ser um candidato unicamente de rede social. Mas é assim que eu acredito que é feita a boa política e é assim que eu acredito que a gente vai melhorar a vida das pessoas.
Bom, eu antes eu queria também que você entrasse na conversa para falar, a gente vai citar mais a questão da saúde com você, mas antes, você tem mais alguma pergunta que eu vou falar sobre água? Não, estou tranquilo. Tá. Nós sabemos que a nossa região aqui, ela é uma região de agronegócio e de agricultura. Por mais que ainda não sejamos mais, né, capital nacional da laranja, que não estejamos mais naqueles áureos tempos, nós ainda vivemos disso. E a sua família, ela é muito ligada a essa questão de agricultura, de agronegócio. Existe algum plano, já que você falou que sempre se adapta às realidades e às questões voltadas para esses municípios, como é o caso de Bebedouro e como é o caso de Monte Azul? Sim, o que eu acredito hoje no Brasil, no setor do agro? A gente tem duas situações. A gente precisa ajudar o produtor porteira adentro. De que forma? Principalmente dando previsibilidade e reduzindo os custos de produção. Eu dou um exemplo muito claro. Se você pegar um dos maiores custos que você tem de fertilizante, você vai ter o custo do potássio. De onde a gente compra o potássio? A gente compra majoritariamente do Canadá e da Rússia. A Rússia é um país que entrou em conflito desde 2022 e o custo do potássio no mundo explodiu. O que isso gera? Gera um aumento de custo para o produtor aqui no Brasil. E nós temos no Brasil hoje uma das maiores reservas de potássio possíveis de ser explorada a 100 quilômetros de Manaus. A gente tem essa possibilidade. Por que não fazer um licenciamento adequado, com o maior respeito possível ao meio ambiente, mas também garantindo que o produtor brasileiro tenha previsibilidade de custo? A gente precisa fazer isso. Então a gente tem esse cenário de garantir para o produtor porteira adentro previsibilidade, garantir crédito a uma taxa saudável, que hoje, com uma taxa de juros a 14%, a gente não consegue ter um crédito saudável. A gente tem 14%, só que todo mundo sabe que se você for tomar o crédito efetivamente, você não pega 14%. Você pega 15%, 16%, 17%, 18%. E mesmo você tendo um plano safra, igual nós temos hoje, o plano safra, não só a dificuldade que os produtores têm de acessá-lo por algumas regras, mas também da escassez de crédito que o plano safra tem diante do número de produtores que tem no Brasil. A gente precisa resolver essas questões de porteira dentro. Porteira fora, o que nós precisamos fazer no Brasil? A gente precisa agregar valor à cadeia produtiva do agronegócio. Aqui, essa região é um exemplo disso, que a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de soja in natura em grãos. Sendo que se você incorporar ao óleo de soja, ao farelo, você já agrega valor ao produto. A gente acaba exportando muito produto in natura e acaba comprando produto industrializado com valor agregado. A gente precisa fazer isso. Essa região é um exemplo. Produzimos laranja, o que custa mais? Você exportar a laranja ou você exportar o suco de laranja engarrafado? Você agrega valor ao produto. E a gente precisa buscar essa agregação de valor em toda a cadeia do agronegócio como um todo. Então, por exemplo, por que a gente vai simplesmente vender o leite se a gente pode vender o queijo? A gente precisa agregar valor. Como produtores, nós temos todo o know-how da produção. A gente precisa fazer com que seja cada vez mais agregado valor a essa produção. Nós estamos falando aí nos grandes agricultores, pecuaristas, nós estamos falando em exportações, mas eu penso também no pequeno agricultor. Sabe aquele que tem aquela plantação de milho, tem aquela plantação de soja, tem uma plantação de tomate, esse que está aqui na nossa região, e que aí vem um bichinho chamado javali, que destrói tudo. E às vezes o que parece pouco para um grande agricultor, para ele era tudo que ele tinha. E aí vem, né, um trabalho importante nessa parceria que você fez, né, que é com o Samurai Caçador, que não mata bichinho inocente, que ele caça, ele faz o manejo e ele ajuda esse pequeno produtor a não arcar com todo o prejuízo, né? Não, com certeza. É uma realidade que no Brasil, e não é exclusivo do Brasil. A gente teve recentemente uma legislação na França que disciplina o controle desse tipo de espécie. Exatamente isso que você faz um controle, você faz um manejo, você não faz uma caça indiscriminada. É importante a gente falar isso. Você faz um manejo com regras, com regramentos bem específicos, mas que visa realmente a controlar uma infestação que nós temos nas plantações. Que é o que você disse, principalmente quando você pega o produtor que está ali com 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares,
Talvez uma destruição de 2, 3 hectares que uma infestação de porcos consegue fazer, representa 2, 3, 4% da produção dele, ou muito mais. Num grande produtor, talvez isso não seja um grande calcanhar de Aquiles, mas para um pequeno produtor isso representa tudo, ou praticamente tudo, da produção dele. Então a gente tem que tratar com menos paixão e um pouco mais de racionalidade. Os países europeus, de novo, a França como exemplo, já disciplina isso. Não, e sem hipocrisia também, né? Sem Porque hipocrisia. matar o porco com a faca pode, porque você comeu o torresminho. Agora, matar o porco no tiro, para você resolver 2 problemas e depois comer ele, não pode. Exato. Exatamente. Mas o principal é isso, a gente entender que é um manejo. Sim. É um manejo que é necessário para a sustentabilidade do setor. Mas é que depois esse porco é comido, né? Sim. Ele não é jogado fora, ele é comido, né? Sim. O pessoal que caça esses javalis, eles se alimentam desse javalis. Bom, mas é isso. Você tem mais alguma coisa, Tá né? tranquilo, só desejo a ele boa sorte aí na campanha, sucesso. Que realmente a gente está precisando de boas ideias, novas ideias, pessoas que realmente estejam interessadas em mudar essa nossa realidade, tanto a nível federal como em nível estadual e municipal principalmente. É através do deputado estadual, federal, governador, do presidente que a gente consegue, né, intervir positivamente no município que nesse momento está precisando bastante. Sucesso aí para você na sua campanha. Obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Só deixar o último recado, que é exatamente o que foi dito aqui. É um ano fundamental, o ano de 2026. A gente está num país muito dividido, a gente está num país que caminha para um abismo financeiro. A gente precisa ter muita responsabilidade ao escolher os nossos representantes nesse ano. Então, o que eu peço, que você disse, é que o eleitor vá votar. O primeiro passo é exatamente esse. Pense nos próximos 50 dias que a gente tem das propagandas eleitorais, que os candidatos vão se apresentar à população, para conhecer o candidato, conhecer a proposta e, principalmente, não deixar de exercer o seu direito ao voto. Isso é fundamental. De não chegar perto da zona eleitoral ou da sessão eleitoral, passar a mão no primeiro santinho que vê na sarjeta e levar para a urna, né? Ele tem muito disso, né? Chego lá, eu pego qualquer um que tem ali no chão jogado e faço a minha votação. Não é para isso que existe a democracia, claro. Né? Não, com certeza. Como foi dito, se a gente não escolher, alguém vai escolher pela gente. Exatamente. Obrigada. Obrigado, Molinho. Ô Neto, você faz com ele? Eu faço? Não pode fazer. Tá. Então você Vamos vai fazer ali. para a gente soltar no seu...